vamos lá, gente. Tem uma atividade, quem está aqui no Zoom está vendo, mas quem está aqui no Instagram também pode ver, tá? Que é uma coisa chamada... 4. Gabriela se dá 4 em autoconfiança. Que é uma atividade chamada análise SWOT. Análise SWOT é a análise dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos fracos ou pontos a melhorar, das oportunidades geradas pelos nossos pontos fortes e das ameaças geradas pelos nossos pontos fracos, tá? Então, se vocês fossem escrever aqui para mim no Instagram ou aqui no Zoom, tá? Já que eu sei que vocês estão aí, a maioria tudo na correria, eu quero que vocês escrevam no chat aqui quais são os seus pontos fortes. Você pode colocar somente um e depois você pode parar e analisar e buscar aí pelo menos um 5. No seu negócio Mary Kay, tá? No seu negócio Mary Kay, qual é o seu ponto forte? Tá? Vou dar um exemplo. O meu ponto forte em Mary Kay é o comprometimento. Eu sou 100% comprometida com o meu negócio, Mary Kay. E que oportunidade isso me traz, né? Eu tenho um negócio de crescimento constante. Como eu me comprometo de forma constante, eu tenho um crescimento de forma constante. E vocês, fala para mim, qual é um ponto forte de vocês no negócio Mary Kay e que oportunidade esse ponto forte ele representa para vocês? Uma outra coisa que a gente precisa analisar é quais são os nossos pontos fracos, quais são as nossas fraquezas, né? Quais são os pontos de melhoria que podem estar atrasando ou impedindo as suas conquistas, né? Se eu fosse falar, por exemplo, um ponto de melhoria meu, né? Eu tenho um ritmo de iniciação legal, tenho um ritmo de venda legal, mas se eu vendesse um pouco mais, eu poderia iniciar um pouco mais também, né? E que ameaça, né? Que ameaça isso traz? Traz uma estabilidade para o meu negócio. Ao invés de eu crescer rápido, eu cresço de forma um pouco mais lenta, né? E para vocês, né? Quais são os pontos fortes? Que oportunidade esses pontos fortes eles representam baseado no seu ponto forte? Quais são os seus pontos fracos e quais ameaças esses pontos fracos trazem, né? Eu vou depois passar isso aqui lá no grupo do WhatsApp para vocês fazerem essa análise, porque é importante a gente parar para pensar em quais são os nossos pontos fortes, de que forma a gente pode potencializar os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, de que forma os nossos pontos fracos podem estar nos ameaçando, né? E existe uma outra análise, que é assim, ó, analisar o quanto a sua força ajuda na possibilidade de uma oportunidade acontecer. Por exemplo, eu sou muito comprometida. Então, o meu comprometimento me traz estabilidade de crescimento. Então, se eu, né, colocar uma meta um pouco maior para mim de iniciação e venda, como eu sou muito comprometida, eu vou ter um resultado muito legal, né? Analisarem como as forças do seu negócio podem minimizar as chances de ameaças ocorrerem, né? Mesma coisa no meu caso, né? O meu comprometimento, a partir do momento que eu tomo a decisão de estabelecer e cumprir uma meta, ele me traz todo e qualquer resultado, né? Outra coisa, analisar como diminuir os impactos de uma fraqueza do seu negócio tem, diminuindo a chance de uma oportunidade acontecer. Tá, não? Tem slide. Peraí. Tava só na primeira. Aí, agora foi. Análise de SWOT, né? Uhum. Tá aparecendo umas Tá. linhas, um texto? Aham. Tá. É o texto. Então, né, analisar como diminuir o impacto de uma fraqueza do seu negócio tem diminuído a chance de uma oportunidade ocorrer, né? Então, se eu diminuir essa fraqueza, né, do meu negócio, de que forma que eu vou aumentar, né? Se eu não diminuir, analisar como diminuir os impactos de uma fraqueza no seu negócio tem diminuído a chance de uma oportunidade ocorrer. Então, será que essa minha fraqueza ela tem impedido algumas oportunidades de ocorrerem, né?
E um quarto ponto é analisar como gente, que dificuldade de dicção. Analisar como minimizar a chance de uma fraqueza fazer com que a ameaça se torne realidade, né? Então, é muito importante, gente, a gente parar, principalmente no finalzinho do mês, no início do mês, a gente fazer essa análise pessoal para a gente perceber quais pontos a gente precisa melhorar para a gente fazer o nosso negócio crescer, né? A grande maioria das consultoras, Mary Kays, né? São poucas que têm essa visão estratégica de negócio, são poucas que têm essa visão de desenvolvimento pessoal, e os nossos treinamentos vêm para vocês fazerem essa análise, tá? Então, depois eu vou deixar para vocês lá no grupo, para vocês fazerem esse trabalho. Então, hoje a gente vai falar sobre autoconfiança, como eu falei lá no comecinho, tá? E o objetivo é realmente trazer consciência, né? Trazer consciência para vocês do que é autoconfiança, do que impede a autoconfiança e do que você precisa fazer para fortalecer sua autoconfiança, né? Então, gente, de forma bem simples, autoconfiança é a capacidade de confiar em si mesmo, nas suas próprias habilidades, qualidades de julgamento. É quando você possui a convicção de ser capaz de fazer ou realizar alguma coisa. Né? Ao longo da minha carreira Mary Kay, né, eu ouço muito, mas eu não dou conta, é muito difícil, eu tenho medo, eu não me vejo fazendo, né? Isso representa uma falta de autoconfiança. E a autoconfiança, gente, é uma habilidade emocional que vem sendo desenvolvida desde lá a barriga da sua mãe, se brincar, né? Então é muito importante a gente saber o que é e depois a gente vai entender como desenvolver, né? Então, pessoas autoconfiantes, gente, elas acreditam que são capazes de realizar qualquer coisa que quiserem, independente da dificuldade, dos possíveis imprevistos e da falta de apoio. Um grande erro das pessoas é esperar apoio externo, né, para realizar alguma coisa, é esperar que no caminho de uma realização não vá haver dificuldade ou imprevisto, né? As pessoas querem que o caminho do sucesso seja um caminho, assim, uma passarela, né? Uma passarela de desfile, assim, né? Onde não há obstáculo, onde não há dificuldade, onde não há desafios, mas não é assim, né? A caminhada, qualquer pessoa que alcançou um resultado na vida dela, seja ele qual for, ela passou por um caminho cheio de obstáculos, e foram os obstáculos que desenvolveram nela, né, a habilidade necessária para chegar, para alcançar o que elas desejavam, né? Então, gente, sem autoconfiança é muito difícil de sair do lugar, porque é esse atributo que nos impulsiona para frente, né? E nos ajuda a superar a adversidade com resiliência. Então, quais são outras importâncias da autoconfiança? Né? A pessoa autoconfiante, mesmo em situações assim que não pareçam muito favoráveis para elas acreditam na capacidade de aprender, tá? Na capacidade de desenvolver novas habilidades e de encontrar os recursos necessários para ajudá-las a alcançar os seus objetivos, tá? Então, a pessoa autoconfiante, gente, ela é uma eterna aprendiz. Eu lembro, eu tive a minha autoconfiança desenvolvida eu tive a sorte de ter a minha autoconfiança desenvolvida ao longo da minha vida, pelo meu pai, pelas minhas tias e também pelos meus patrões, né? Eu tive um chefe, foi o meu segundo chefe no jornalismo, o Mazinho. Ele era o editor do jornal onde eu conheci meu esposo. E quando eu fiz a prova para, né? Eu fiz a reportagem para entrar no jornal, né? Para ser aprovada lá na seleção, ele falou para mim assim, menina, tudo que você quiser na sua vida você vai alcançar. Né? E aquilo ali eu lembro até hoje, né? Foi um alto impacto emocional, tem o quê? 22 anos, 24 anos que isso aconteceu, eu lembro disso até hoje, né? Então, a nossa autoconfiança, ela vem muito, né, das pessoas com quem a gente conviveu. Então, é muito importante, se você se acha uma pessoa que não é autoconfiante, você analisar de onde essa baixa autoconfiança veio, né? Às vezes você não foi uma pessoa encorajada, você não foi uma pessoa você não foi uma pessoa validada, né? Você foi uma pessoa que conviveu com pessoas muito medrosas, com pessoas com perfil de mentalidade fixa, que morria de medo de crescimento, enfim, com crenças limitantes em relação à confiança, né? E você acabou
né, desenvolvendo essas crenças de baixa autoconfiança. Mas eu tenho uma ótima notícia para você. Da mesma forma que essas crenças de baixa autoconfiança foram instaladas em você, as crenças de alta autoconfiança também podem ser instaladas em você. Olha que notícia maravilhosa, né? Então, gente, ser autoconfiante também significa confiar no seu próprio julgamento, mas manter a mente aberta para as possibilidades de mudança. Eu sou uma pessoa muito autoconfiante e eu tenho muita certeza das coisas que eu falo. Mas quando eu ouço uma opinião diferente da minha, eu tenho humildade de ouvir, de refletir, de debater, para realmente perceber se aquilo ali é realmente verdade, né? Então, essa convicção ajuda as pessoas a darem o primeiro passo em direção à realização das suas vontades diante do desconhecido, né? Então, quando a gente a gente sente essa capacidade de aprender, né? E de encontrar aquilo que é necessário para alcançar os nossos objetivos, de aprender com pessoas, né? De se adaptar às mudanças, consequentemente, a gente alcança os nossos objetivos, porque essa é uma postura de pessoa autoconfiante, né? Já a falta de autoconfiança pode fazer com que a pessoa não acredite no seu merecimento e acredite principalmente na sua incompetência, né? Pessoas com a falta de autoconfiança faz com que você trave a sua inteligência. Dr. Augusto Cury, ele fala, né, que em algumas situações assim, um tanto estressantes, a gente é capaz de travar os nossos códigos da inteligência, né? E não é capaz de desenvolver as habilidades. As crenças que estão enraizadas em nós, né? Elas fazem com que isso aconteça. Então, a coisa mais importante para você desenvolver autoconfiança é você acreditar que é possível desenvolver isso, que você não precisa ter síndrome de Gabriela, que você nasceu assim, você cresceu assim, você vai morrer assim. Gente, eu lembro em 2016, eu fiz a minha formação em coach emocional pelo método Augusto Cury, e eu era uma pessoa, gente, completamente diferente do que eu sou hoje. Completamente diferente. E eu olhava para aquilo, né? Olhava para as ferramentas de transformação, de reprogramação mental e virava assim, nossa, gente, 2016 eu tinha acho que 37 anos, né? Eu tinha 7 anos a menos do que eu tenho hoje. E eu virava assim, meu Deus, mas será que eu vou dar conta de mudar 37 anos de vida? E teve uma habilidade que eu desenvolvi, que ela realmente foi assim, uma das melhores habilidades que eu desenvolvi na minha vida. Aliás, são duas, assim, que eu tenho muito orgulho de ter desenvolvido. O primeiro foi largar de ser uma pessoa impulsiva. Gente, eu era muito bateu, levou. Muito bateu, levou, muito impulsiva. Eu falava assim que o caminho do meu cérebro para minha boca era inexistente, era pensou, falou, né? E muito impulsiva nas minhas ações também. Eu não media esforço, não media consequência para fazer as coisas que eu queria. Consequentemente, eu errava muito, mas também acertava bastante, né? E uma outra coisa que eu aprendi foi realmente parar para pensar antes de falar. Porque como eu era muito impulsiva, muitas vezes eu feria as pessoas por conta desse meu jeito impossível de ser e de falar, né? E de falar tudo que pensa e tudo mais. Então, hoje, eu consigo ouvir algo que não me agrada, com a qual eu não concordo, e não reagir imediatamente, né? Parar, analisar a situação, verificar quem é a pessoa que está falando, para depois decidir se eu vou falar, se eu não vou falar, se eu vou entrar na briga ou se eu não vou entrar. Então, pensa, assim, com 37 anos eu consegui desenvolver essas habilidades, vocês também são capazes de desenvolver qualquer habilidade, porque o cérebro humano, gente, é dotado de uma especificidade chamada plasticidade. Nós somos capazes de aprender qualquer coisa até o último dia da nossa vida. Se você acredita nisso, você acredita que é capaz de desenvolver qualquer habilidade, inclusive a autoconfiança, né? Então, a falta de autoconfiança faz com que a pessoa acredite no não merecimento, na sua incompetência, e com isso faz com que ela acabe desistindo de realizar os seus sonhos. Porque na cabeça dela, ela não vai nem tentar, porque ela não vai dar conta, ela não vai conseguir, é muito difícil, então ela fracassa primeiramente aqui. Ela fracassa primeiro na mente e, consequentemente, ela vai fracassar na vida. Então, o princípio do sucesso é acreditar nele.
O princípio de uma conquista é acreditar nela. Nossa, eu quero conquistar isso, vai ser bom para mim por isso, por isso, por isso, e eu vou caminhar em direção a isso. Pode ser que eu não alcance no tempo que eu determinei, mas eu estou caminhando, e mais cedo ou mais tarde eu vou chegar lá, né? Eu lembro muito da nossa convidada Sinara, né? Que entrou em qualificação, na verdade, 8 vezes. E ela queria tanto, ela estava tão determinada, ela estava tão decidida, que ela não se importou com as vezes em que ela não fechou. Ela não fechava, melhorava, continuava, até que chegou um momento em que ela fechou, né? Então, isso é muito importante. Então, parafraseando a Sinara também, né? As pessoas autoconfiantes, elas não se deixam abalar pelas dificuldades. E principalmente, presta atenção, se você tem baixa autoconfiança. As pessoas de autoconfiança valorizam seus próprios esforços, por menores que eles sejam. Vou repetir. Pessoas autoconfiantes valorizam seus próprios esforços, por menores que eles sejam. Geralmente, gente, as pessoas com baixa autoconfiança, elas têm um nível de exigência altíssimo, muitas vezes muito acima do que é necessário para alcançar o objetivo dela, né? E aí ela começa a caminhar e quando ela tem um pequeno progresso, ao invés de se autovalidar, ela acaba menosprezando aquele progresso. Então é muito, e aí fica sempre olhando só para o que falta e não para o progresso que ela teve na caminhada rumo ao que ela quer conquistar, tá? Então, vamos analisar a nossa autoconfiança, tá? Vamos lá, vocês vão escrever verdadeiro ou falso. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 10. Aí vocês vão escrever verdadeiro ou falso, tá? E aí vocês vão depois me falar quantos foram Vs e quantos foram Fs, tá? Então, vamos lá. Você é uma pessoa que fazer o que se acredita. Vamos ver a sua autoconfiança, tá? Você vai me falar se é verdadeiro ou falso para você. Fazer o que se acredita ser o certo, mesmo que os outros zombem ou critiquem. Você é uma pessoa que faz o que acredita ser certo, mesmo que os outros zombem ou critiquem de você? Verdadeiro ou falso? Pode escrever no chat. Ou no papel aí, depois me falar. Próximo. Você é uma pessoa que admite os seus erros e aprende com eles? Ou você, quando erra, se sente o cocô do cavalo do bandido? Aquela pessoa que, quando erra, não precisa de ninguém para criticar. A autocrítica dela é tão forte que ela mesma paralisa. Né? Verdadeiro ou falso? Vamos ver aqui que a Gabriela está respondendo. Verdadeiro. Você está disposto a correr risco para conseguir coisas melhores? Verdadeiro ou falso? Você está disposta a correr riscos para conseguir coisas melhores? Se você não sabe, quem vai saber, Gabriela? Você aceita elogios? Ou quando a pessoa te elogia, você fala que, ai, que nada. Ou então, ou você se super, ou o ego vai lá em cima, né? O ego fala mais alto e vira aquela pessoa egocêntrica que se acha, né? Não tem problema você se achar a última Coca-Cola do deserto. Não tem problema nenhum nisso. O problema é quando você não aceitar o elogio. Tipo assim, eu falo, nossa, você é muito inteligente. Você fica assim, eu sei. Cara, a pessoa falou, nossa, é muito inteligente. Você fala, nossa, muito obrigada. Lá no fundo do seu coração você pode pensar, eu sei, né? Mas naquele momento, uma pessoa que aceita elogio, ela só recebe, né? E sente a gratidão e tudo mais. Você se comunica com assertividade, verdadeiro ou falso? Você se comunica com assertividade, verdadeiro ou falso? Você reconhece o valor do seu trabalho, verdadeiro ou falso? Você reconhece o valor do seu trabalho, verdadeiro ou falso? Você dá um passo para trás e recalcula a rota quando necessário, verdadeiro ou falso?
Você dá um passo para trás e recalcula a rota quando necessário? Verdadeiro ou falso? Você busca conhecimento em vez, né, de se envergonhar por não saber? Verdadeiro ou falso? Quanto mais verdadeiro, mais autoconfiante. Quanto mais falso, mais falta de autoconfiança. Você aceita conselhos e orientações de mentores? Ou você acha que você já sabe tudo e não precisa de mais ninguém? Você aceita conselhos e orientação de mentores? Verdadeiro ou falso? E por último, você se defende quando os outros tentam te colocar para baixo? Verdadeiro ou falso? Ou você se faz de vítima? Como pode aquela pessoa falar daquele jeito comigo? Né? Então, quem teve mais verdadeiros está com a autoconfiança, ó, top. E quem teve mais falsos precisa realmente fazer um trabalho aí para melhorar essa autoconfiança. Então, vamos agora pontuar o que nos impede de desenvolver a autoconfiança, né? A primeira coisa que impede as pessoas de desenvolver a autoconfiança é a insegurança, né? O medo de ser autêntico, o medo de errar, o medo de falhar, o medo de não conseguir levar a vida adiante. Deu 5 de cada. Então, tá equilibrada. A Gabriela tá no caminho de desenvolver autoconfiança, né? O medo de temer a rejeição e o julgamento, e por isso não fazer aquilo que deseja é uma insegurança. Então, vou repetir. Quando você tem medo de ser você mesma, né? Ai, meu Deus do céu, você fica assim, né? Fingindo. Eu brinco muito assim, né? Quem é você quando ninguém está olhando? Se entre as pessoas, né? Se em público você é quem você é quando ninguém está olhando, você é uma pessoa com alta autoconfiança, né? Se você não tem medo de errar ou de falhar, tipo assim, todo mundo tem erro de errar ou de falhar, mas isso não impede você de tentar, tá? Todo mundo tem. Só que a pessoa autoconfiante, ela consegue dominar esse sentimento e fazer dele, eu gosto de falar assim, né? O medo, gente, ele não pode ser um carcereiro, ele tem que ser um conselheiro. Quando o medo é um conselheiro, ele te prepara para os possíveis erros, né? Agora, quando ele é um carcereiro, ele te paralisa e não te ajuda a avançar, tá? Você é uma pessoa que teme a rejeição? Muitas vezes você não fala o que pensa, porque você teme que as pessoas rejeitem você, né? Então, gente, a insegurança, ela afeta diretamente o desenvolvimento da autoconfiança, pois uma pessoa insegura possui o objetivo de que não vai conseguir realizar os seus objetivos, certo? Outro ponto que impede as pessoas de desenvolverem autoconfiança é o medo, né? Como eu acabei de falar. Igual eu falei, a questão não é não sentir medo, gente. Todo mundo sente medo. A ideia é o que fazemos quando sentimos, né? Quando a gente sente medo, é algo doloroso, significa que a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto, né? E isso exige que a gente se coloque à frente do desconhecido, né? Mas a nossa vontade de dar certo, a nossa vontade de conquistar o que a gente deseja, tem que ser muito maior do que esse medo, né? Eu sempre falo o seguinte: medo e fé é o mesmo de coisas diferentes. O que é fé? Certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Certeza das coisas positivas que não se veem, mas se esperam. Enquanto o medo é a certeza das coisas negativas que não se veem, mas se esperam. Então, quando você foca, o que é o medo? É uma visão negativa de futuro. A ansiedade é uma visão repetida, intensificada, né, de uma visão negativa de futuro. Então, a gente precisa entender o que a gente vai usar. Se a gente vai usar o medo ou se a gente vai usar a fé. O medo, ele me mostra, olha, se você quiser fazer isso, pode acontecer isso, isso, isso e isso. Ótimo. E se acontecer? Você dá conta das consequências? Porque pode acontecer. E aí, se acontecer, você vai morrer? Não vai morrer. O que você vai fazer? Você vai aprender com o que aconteceu, certo? Outra coisa que impede de desenvolver autoconfiança é a ansiedade, tá? Pensar que para obter o sucesso profissional na vida pessoal e profissional deve-se ter tudo, e assim buscamos por um estilo de vida que não podemos nem errar, falhar ou fracassar. As pessoas têm muito disso, né? Ah, eu não me sinto preparada, eu não me sinto preparada. Gente, ninguém se sente preparada para fazer nada de novo. A gente se prepara no caminho, é igual faculdade.
Por exemplo, em Mary Kay não é igual à faculdade, que você passa lá 4 anos aprendendo, depois faz um estágio, depois vai para a vida profissional. Na Mary Kay, eu falo assim, ó, quando você cadastra na Mary Kay, você passou na faculdade de medicina, no mínimo, tá? Quando você se torna futura diretora, você arrumou um estágio remunerado. Olha que legal, você arrumou um estágio remunerado. Quando você vira diretora em qualificação, você entrou numa seleção para uma vaga super que vai ter 300% de aumento. E quando você se torna diretora, você conquistou essa vaga. Só que diferentemente da faculdade em que você estuda primeiro para depois aprender, na Marquei você faz as duas coisas juntas. Você estuda, aprende e pratica tudo junto, tudo junto. E é no errar, aprender, acertar que você alcança o seu objetivo, tá? Então, temos que ser habilidosos e cuidadosos conosco mesmo, conhecer nossas limitações e dificuldades para pensar como essa nova realidade pode estar nos afetando. E aí é importante, sim, você saber, né, a atividade que a gente fez primeiro. Quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos? Potencializa os seus pontos fortes. Use os seus pontos fortes para minimizar as suas fraquezas. É assim que a gente trabalha. Gente, todo mundo tem fraqueza, todo mundo tem desafio. Eu tenho, todo e qualquer nacional tem seu desafio. Não existe ninguém perfeito. A diferença é que a gente potencializa o nosso ponto forte e usa esse ponto forte para diminuir as nossas fraquezas, tá? Então, vamos fazer as pazes com as nossas sombras, né? E vamos ampliar as nossas possibilidades de ação, tá? Para que a gente possa evoluir e alcançar as oportunidades que a gente almeja, certo? Outra coisa que impede, né, nos impede de desenvolver autoconfiança é a culpa, né? A pessoa medrosa, ansiosa, ela também sente muita culpa. Eu falo assim, ó, eu prefiro me arrepender de ter feito do que de não ter feito. Porque se eu fui lá e fiz, pelo menos eu tentei. Agora, se eu não faço, eu fico com aquele negócio ruminando na minha cabeça. E aí eu começo a sentir culpa, porque eu devia estar fazendo e eu não estou fazendo. Então, eu prefiro sentir a ansiedade, tá? E o medo de errar, de não dar conta, de não alcançar, tá? Mas não me paralisar, do que me deixar paralisar e me sentir culpada, porque eu nem tentei, né? Então, a gente precisa sair desse lugar de vítima, né? Igual sábado. Sábado eu fiz uma aula de maquiagem com uma cliente minha e ela não comprou nada na hora. E eu virei para a Verônica assim, eu prefiro fazer uma aula de maquiagem e não vender do que não fazer. Eu prefiro 1000 vezes. Porque se eu estou fazendo aula de maquiagem, qual o bônus que eu ganhei dessa aula de maquiagem? Ela me deu 6 contatos, 6 novos contatos, né? E eu ampliei a minha relação com ela. Então, eu tive ganhos. Pode não ter tido ganho financeiro imediato, mas eu tive ganhos. Agora, se eu tivesse ficado em casa sem fazer nada, ah, não, é só uma convidada, é minha cliente, não vou nem lá fazer, não, vou inventar uma desculpa de que não deu certo, que eu estou passando mal, e aí não faço. Aí eu ganhei o quê? Não ganhei nada, né? Então, eu sou essa pessoa, que eu prefiro errar fazendo do que nem tentar fazer. E como que a gente desenvolve a autoconfiança, né? Quais são as ações que a gente precisa fazer para fortalecer esse sentimento? O primeiro deles é a autocompaixão, né? Também que trabalha muito próximo da autoestima, né? Então, as pessoas, gente, com baixa autoconfiança, elas costumam ser muito duras consigo mesmas, né? Quando a pessoa não tem autoconfiança e ela tenta e ela erra, ela pega um chicote. Ontem eu assisti um filme chamado The Jungle, fala sobre escravidão nos Estados Unidos. Se você gosta de filme, é uma carnificina, gente. Eu não gosto muito de filme assim, não. Mas acabei assistindo. E foi interessante, né, verificar assim, a maldade, né, a maldade nos olhos do pessoal que escravizava, né, os negros. Que horror, uma coisa horrorosa. Mas eu lembrei, falando de chicote, né, eu lembrei que mostrava muitas cicatrizes, né, dos negros escravos
quando eles apanhavam, ficavam com a cicatriz nas costas, né, do chicote. Então, tem gente, né, que tem um chicote na cabeça e quando ela erra, e quando ela tenta algo e ela erra, ao invés dela, né, se parabenizar por pelo menos ter tentado, não, ela se chicoteia. Tem gente que não precisa nem de inimigo, que tem um chicote dentro de si mesma, né? Então, essas pessoas, elas não perdoam os seus erros e frequentemente os usam como justificativa de autopunição. Além disso, elas também tentam acobertar os erros como se fossem imperdoáveis ou vergonhosos, né? Mas, na verdade, gente, todo mundo comete erro. Se você não está errando, é porque você não está fazendo. Se você não está errando, é porque você não está fazendo, tá? Então, como a gente não pode prever o futuro, fazer uma ou inúmeras escolhas erradas fazem parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida, né? Principalmente quando a gente não caminha próximo de um mentor, né? Eu falo muito para meu filho assim, olha, meu filho, você tem duas formas de crescer na vida. Você pode crescer com porrada ou com conselho, você que escolhe, né? Você pode querer viver as suas próprias experiências, né? E duvidar do que seus pais estão te falando, ou você pode encurtar o caminho, né? Ouvir o conselho e seguir pela estrada que já foi, né? Escalada, vamos dizer assim. Né? E todas as vezes que ele tenta seguir o caminho por ele mesmo, ele encontra um obstáculo do tamanho do mundo e leva muitas porradas na vida. E todas as porradas que ele levou foram importantes para o desenvolvimento das habilidades emocionais dele, né? Foram importantes. Então, errar faz parte do desenvolvimento das nossas habilidades emocionais, né? Então, é muito importante que se você não tem, que se você tem baixa autoconfiança, que você pare de alimentar a sua culpa e o desprezo por si mesmo, tá? E passe a alimentar a autocompaixão. Aceita que não há problema em errar, em voltar ao ponto de partida da sua jornada. Ao invés de se culpar e se julgar incompetente, passe a buscar novas maneiras de fazer as coisas, passe a estudar, passe a buscar conhecimento. Olha, vou longe não. Semana passada, tem uns tempos, né? Esses últimos tempos eu estava focada em alguns desafios de saúde, e aí agora eu estou retomando meu trabalho de campo, e eu tinha percebido que o meu agendamento na sexta-feira não estava sendo tão produtivo quanto eu gostaria. E eu fui conversar com algumas amigas minhas, que eu sei que estão fazendo trabalho de campo. Falei com a Letícia, né, sobre o dia que estava fazendo agendamento e tudo mais. Então, olha só, ao invés de virar assim, nossa, eu não dou conta de fazer esse negócio, eu ficando velha, marquei já deu para mim, olha aí, tá vendo? Vou agendar, não dou conta. Não, peraí, eu sei que tem gente que está tendo resultado, eu sei que tem gente que vende, que cadastra. Então, que dia elas estão agendando? Eu fui conversar com essas pessoas. Né? Fui conversar. Ah, Raquel, mas você já tem tanto tempo de marketing, você não sabe? Gente, o mercado muda muito rápido. Às vezes o que você está fazendo aqui não está dando certo, você tem que se transformar para isso dar certo novamente. Né? A gente tem que ser esse profissional que está sempre se atualizando, né? Principalmente com as ferramentas digitais, a gente tem que estar se atualizando para a gente ter resultado. Né? Então, a gente tem que fazer isso, né? Buscar maneiras diferentes de fazer as coisas até encontrar a nossa fórmula certa, mesmo que às vezes não seja nem o que o outro está fazendo, tá? Então, menos chicote e mais autocompaixão. Segunda coisa, cuidar de si mesma, né? Gente, se alimentar de forma saudável, dormir direito e praticar atividade física, desperta em você o bem-estar. Quando você faz isso, gente, todos os dias, se acordar, se alimentar de forma saudável, dormir bem e fazer nem que seja 30 minutos de atividade física, eu duvido. E fazer tua make, arrumar teu cabelo, passar um perfume, duvido que se você fizer isso todos os dias, você não vai se sentir bem e muito mais autoconfiante, tá? Parar de se comparar. Gente, como isso é importante, né? No mundo de rede social, gente, a comparação é uma coisa inevitável. Só que a gente tem que trocar comparação por inspiração, né? A gente tem que olhar para as pessoas que estão tendo resultados melhores do que o nosso, não para nos chicotear. Tá vendo? Ela é muito melhor do que eu, ela faz muito melhor do que eu não dou conta de ser igual a ela, eu não dou conta de fazer igual a ela. Ao invés de pensar e agir assim, você tem que pensar, marca um café. Nossa, eu tô vendo que você tá tendo um super resultado. Vamos tomar um café comigo pra você me mostrar o que você tá fazendo? Eu fiz isso várias vezes nos últimos meses. Fiz com a Ariane, fiz com a Mila, fiz com a Andresa.
para ouvir o que elas estão fazendo. Tipo assim, o que eu estou fazendo está dando resultado? Tá. Mas vai que alguém está fazendo algo que está dando resultado mais rápido ou mais fácil do que eu estou fazendo. Não é verdade? O mundo muda tanto e nada me impede de mudar também, tá? Quando a gente se compara, gente, isso não é nada produtivo, isso não te incentiva. Pelo contrário, quando a gente se compara, isso acaba nos paralisando, porque a gente começa a se sentir muito inferior, né? E acredita que nunca vai chegar no nível do outro. Esse negócio de olhar para o outro e virar assim, nossa, eu nunca vou dar conta de ser igual a ela. Gente, você dá conta de ser o que você quiser ser. Eu acredito muito nisso. Muito, muito mesmo. Se eu virar assim, eu quero ser. Se eu tivesse decidido, eu quero ser médica, eu seria médica. Se eu tivesse decidido, eu quero ser engenheira. Hoje, meu inquilino lá, que é pedreiro, pensando em fazer uma modificação lá nas casas de aluguel, ele falando, dona Raquel, você está na profissão errada. Meu pai falava a mesma coisa, que eu tenho algumas habilidades com desenho, né? De geometria espacial. Então, tudo aquilo que eu me proponho a fazer, eu falo, agora eu vou fazer isso. Eu tomo a decisão de fazer, eu não me comparo. Eu olho para as pessoas que estão onde eu quero estar, eu me inspiro, eu busco conversar, busco trocar ideia, busco ver de que forma que eu posso, né, pegar, às vezes, a forma como ela está fazendo e adequar o meu jeito, né? Então, vamos trocar a comparação pela inspiração, né? Porque é a inspiração que vai nos motivar a trilhar o nosso próprio caminho, tá? A gente tem que olhar para essas pessoas para analisar o modo que elas pensam, a forma como elas agem, as atividades que elas desenvolvem. Outra coisa que é importante para desenvolver autoconfiança, gente, é estabelecer objetivos, né? Uma pessoa com objetivo tem motivação para sair da cama, tem motivação para sair, passar por adversidade, sempre vai procurar por novas experiências na vida, né? Então, a gente tem que definir objetivo nas diversas áreas da nossa vida e buscar um equilíbrio entre elas, né? Mas não esqueça de que não é possível fazer tudo de uma única vez. Muitas vezes, gente, né, nas nossas 11 áreas da vida, a gente vai ter que focar em uma de uma forma inteligente para a gente não atrapalhar as outras. Por exemplo, eu agora sou focada no meu profissional, né? Meu objetivo é triplicar a minha equipe no próximo ano, mas sem abrir mão da minha saúde. Então, minha atividade física, minha alimentação e meu tempo de descanso, eles são inegociáveis. Por exemplo, eu tomei a decisão de não trabalhar à noite. Por exemplo, eu hoje vou aqui até 8 horas, até 9 horas eu estou em casa. Entendeu? Antes eu chegava em casa às 10. Não, eu chego em casa até umas 8h30, que eu já deixei até tudo organizada. Terminou a aula aqui, fechei, fui embora, né? Então, assim, 8h30 é o máximo que eu tenho que estar em casa. Por quê? Aí eu chego em casa, tomo banho, janto, tomo os meus suplementos e aí vou desligando até no máximo 9, 9h30. E eu tô dormindo porque amanhã eu acordo às 6 horas para ir pra academia. Antes eu chegava em casa às 11 horas e acordava às 6 horas. E aí ficava muito cansada, muito estressada, e aquilo foi virando uma bola de neve, né? E eu quero ganhar dinheiro? Quero, mas quero ganhar dinheiro para gastar com as coisas boas da vida, não com médico e remédio. Igual já aconteceu muito comigo, né? Então, a gente tem que estabelecer os objetivos e principalmente ter a maturidade que vão acontecer situações difíceis e que a gente precisa persistir. Eu sempre falo, gente, um obstáculo não é uma pedra no seu caminho. Um obstáculo é um degrau. Quando o obstáculo chega, não é uma montanha para te parar. Imagina que ele é um degrau para você pisar e ir para o próximo nível, tá? O que acontece, gente? As pessoas sem autoconfiança, elas desistem muito fácil. Porque na hora que elas têm medo de errar. E quando elas erram, elas se chicoteiam ao invés de aprender com o obstáculo. Tá? Então, é importante modificar esse padrão comportamental. E como que a gente faz isso? Uma das coisas mais fáceis da gente fazer isso, eu gosto muito de trabalhar assim, funciona muito para mim. Segunda-feira eu vou dar um treinamento sobre isso para vocês. Não sei se é segunda, mas eu vou falar sobre isso. Que é um dia eu virei assim, gente, eu quero ter um ritmo constante de crescimento.
Quais são as ações que me fazem ter um ritmo constante de crescimento? As ações são essas. Então, eu sou muito de focar nas ações e não no resultado. Porque o resultado, gente, ele é muito assim. Apesar de a gente ter as métricas que ajudam muito a gente a conquistar, mas às vezes ele pode demorar um pouco mais. Às vezes ele pode precisar de um pouco mais de intensidade ou de volume. Então, se você focar nas ações diárias dentro do volume certo, se você está fazendo o que é certo, na hora certa, e no volume certo, e com a cabeça certa, principalmente, com a mentalidade certa, vai dar certo. Pode não dar certo naquela data, mas com certeza podem só precisar de uns ajustes para você chegar lá. Agora, as pessoas com baixa autoconfiança, elas não conseguem alcançar os objetivos, elas desistem, elas se sentem fracassadas, elas, né, começam a fazer um trabalho de autodepreciação. E aí, o que acontece? Ela não avança. Agora, quando vocês colocam pequenos objetivos, nossa, hoje eu me coloquei como objetivo fazer agendamento. Vou fazer das 10 às 16 horas, eu vou mandar o maior número de mensagens que eu conseguir, das 10 às 16. Foca na atividade. Aquela atividade vai te dar um resultado, qualquer que seja ele, né? Amanhã eu me comprometi a ligar para 3 clientes para fazer acompanhamento. Ligue para as 3 clientes e comemore. Comemore cada pequeno avanço. Eu falo muito, né? Eu gosto muito de falar isso, gente. Não existe estação melhor do que o dever cumprido do dia. Porque você estabelecer as suas atividades do dia e virar assim, nossa, hoje eu consegui alcançar tudo que eu me propus. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance hoje, né? Às vezes você não consegue fazer tudo, mas você consegue dar o melhor que você pode nas condições que você tem. E comemore os pequenos avanços. As pessoas que não têm autoconfiança, elas menosprezam os pequenos avanços, né? Principalmente porque elas se comparam com outras pessoas. Gente, sempre vai ter alguém fazendo mais do que você. Sinto informar. Porque se você ficar se comparando o tempo inteiro, se você for uma pessoa competitiva externamente, que você quer ser melhor do que o outro, né? Porque tem gente que não quer ser melhor. Tem gente que quer ser melhor que o outro. Isso é doentio, né? Porque a gente não sabe quais são as condições com que as pessoas fizeram o que fizeram. A gente nunca sabe o que está por trás. Vai que a pessoa fez alguma coisa que está fora dos seus valores para alcançar aquele objetivo. Você nunca sabe. Por isso você tem que focar na sua evolução. Você conseguiu evoluir até o número 1? Ótimo! Agora vamos até o número 1,5? Comemora 1,5. Aí depois comemora o 2 e assim por diante. Entendeu? Como diz a nossa nacional, passos firmes e fortes para evitar os atoleiros. Pessoas autoconfiantes não chegam até onde desejam porque são boas em tudo que fazem. Não porque não são boas em tudo. Pessoas autoconfiantes não chegam até onde desejam porque são boas em tudo que fazem, mas porque sabem lidar com o fracasso e a frustração. Então, vou repetir. As pessoas autoconfiantes, elas não chegam onde elas desejam porque elas são boas em tudo que fazem, mas porque elas sabem lidar de forma inteligente com o fracasso e a frustração, tá? Depois a gente vai falar como lidar com fracasso e frustração, que disso eu entendo, né? Abrace a dúvida. É outra, né, atividade que você pode fazer para desenvolver sua autoconfiança. Gente, não adianta você achar que você vai ser uma pessoa conquistadora e que você vai ter certeza de tudo que você está fazendo. Não existe isso. Você vai ter que enfrentar riscos, você vai ter que enfrentar os seus medos, né? Não adianta você esperar, né, sentir 100% de autoconfiança para prosseguir. Eu falo assim, se você não está sentindo frio na barriga, você não está se desafiando. E se você não está se desafiando, você não está evoluindo e nem crescendo, tá? É importante que na hora que a gente estabeleça objetivos, a gente sinta frio na barriga. Assim, nossa senhora, gente, esse negócio aqui, ele vai exigir de mim, assim, né? Um pouco mais do que eu estou fazendo. E que bom, significa que eu vou evoluir no processo. Foca na evolução, foca no seu processo de conquistar coisas diferentes. Mas eu caí, tudo bem, caiu, levanta, aprende, sacode a poeira e continua.
Continuando, né, para desenvolver a autoconfiança, além de abraçar as dúvidas, abrace também o desconhecido, né? As pessoas, gente, confiantes, elas sentem frio na barriga e isso é algo que as move. Já as que têm baixa autoconfiança, o medo do desconhecido sobrecarrega ela, porque o medo de errar, de fracassar é tão grande que sobrecarrega tanto que ela paralisa. Então, cara, se divirta no caminho de conquista do seu objetivo, né? Errar faz parte do processo. Vou repetir: se você não está errando, você não está ousando. Se você não está ousando, você não está crescendo, tá? E como que a gente faz isso? Comece cometendo pequenos riscos. Qual que é o pequeno risco que você pode cometer agora para alcançar o seu objetivo? Reflete aí. Faz coisas diferentes do que normalmente você está fazendo, né? Você vai perceber que ao fazer uma coisa diferente e ao, vamos supor assim, né, que ao errar nesse processo, nesse cálculo, nada de mal vai acontecer. Você vai se sentir frustrada? Vai. Mas aquilo ali não pode durar mais que 24 horas. O problema é que tem gente que entra num processo de frustração que demora anos para superar. E eu vou te falar de um lugar que eu já vivi. Eu já passei por isso. E sabe o que eu ganhei? Nada. Absolutamente nada. Porque se eu tivesse superado aquilo ali, ó, em 3 dias, eu estaria muito mais longe do que eu estou. Estou falando de algo que eu vivi e que eu superei. Certo? Então, quase finalizando, né? Foque no seu momento presente. Né? Permitir-se pensar em algo desagradável que aconteceu durante o dia, né? O que acontece? As pessoas que têm baixa autoconfiança, elas ficam ali ruminando aqueles sentimentos negativos, ruminando, fica lá no passado ou lá no futuro, né? Igual aquela ferramenta que a Violeta trabalhou com a gente. Então, a pessoa de baixa autoconfiança, ela fica muito tempo lá no passado, remoendo o que aconteceu de ruim, muito tempo lá no futuro, com medo do que pode acontecer e fazendo nada no presente. E o que vai ser do seu futuro se você não fizer nada? O seu futuro vai ser nada. Ou menos do que é hoje. Porque se a gente não está evoluindo, a gente está decrescendo. Tá? Se a gente não está evoluindo, a gente está decrescendo. Então, a gente precisa aprender a lidar com os nossos pensamentos negativos e preocupantes. De que forma? De forma impulsionadora. Gente, é uma escolha pensar negativo e pensar positivo. É uma escolha se preocupar e pensar positivo em relação àquilo. É uma escolha. A forma como você escolhe pensar e sentir determina o seu comportamento. O seu comportamento determina o seu resultado. Então, fala para mim, o que você tem ganhado não tendo autoconfiança? O que você tem ganhado se deixando paralisar pelo medo? O que você tem ganhado se chicoteando diante dos seus erros e fracassos? O que você tem ganhado te impedindo de evoluir, de crescer, de aprender com outras pessoas? O que você tem ganhado com isso? Absolutamente nada. Ah, Raquel, mas se eu tentar, eu posso perder. Meu bem, se você tentar e perder, o máximo que vai acontecer é ficar no lugar que você está. Você ficar no lugar que você está. Mas vai acontecer você não ir para o próximo passo. Mas pelo menos você tentou, pelo menos você viveu, pelo menos tem história para contar. E se você transformar esse episódio, esse erro, né, esse fracasso dentro dessa jornada de conquista em um aprendizado para desenvolver a nova habilidade que você precisa para chegar lá, eu te garanto que o sucesso ele vai ser inevitável. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Gire, depois eu vou assistir de novo